Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje o nosso vídeo é muito legal, é sobre o filo Annelida. Nós vamos estudar e aprender sobre os animais que pertencem a esse filo, as minhocas, sanguessugas e as poliquetas. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não esqueça de deixar seu like aí e deixar o seu comentário também. Coloca nos comentários aí o que você aprendeu durante essa aula. Se ficou com alguma dúvida também, pode estar perguntando aí, que nós estaremos respondendo assim que possível. E compartilha também com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos aprender tudo sobre o filo Annelida. O nome Annelida vem do termo em latim anellus. Os animais pertencentes ao filo Annelida vai possuir o corpo todo segmentado em anéis. Daí vem o nome Annelida, de anel. O corpo dos anelídeos vai ser alongado, como se fosse um macarrão, aí bem compridinho, tá? Sendo cilíndrico e segmentado. Essa segmentação na biologia nós chamamos de metameria. Então o corpo dos anelídeos vai ter metamerização e vai ser formado por vários segmentos chamados de anéis. Nós vamos encontrar espécies de anelídeos vivendo tanto na água do mar, de água salgada, de água doce, e também terrestres. O tamanho dos anelídeos vai variar muito de uma espécie para outra, indo aí de seres quase que microscópicos, em torno de 1 milímetro, a seres aí de 3 metros de comprimento. Os anelídeos vão ser seres triblásticos, possuindo então ectoderma, mesoderma e endoderma. Também vão ser celomados. Isso quer dizer o que, celomados? Que eles possuem uma cavidade interna do corpo onde aloja todos os órgãos corporais, e essa cavidade ela é toda delimitada aí pela mesoderme. Isso é o celoma. E os anelídeos vão possuir também simetria bilateral. Isso quer dizer o quê? Que se nós traçarmos uma reta, cortarmos o corpo deles ao meio, nós teremos aí duas partes iguais, como se fossem espelho uma da outra. Os principais representantes aí dos anelídeos são as minhocas, os poliquetas e os sanguessugas. As minhocas, provavelmente a maioria das pessoas já viu, né, já pescou. A gente usa muito para pescar, utilizando minhocas como isca. É muito comum aqui no Pantanal. E sanguessugas. Sanguessugas também é bem comum aqui, né, em lagos, em rios, no Pantanal, na Amazonas. Mas a mais comum, praticamente todo mundo já deve ter visto, é a minhoca. Coloca nos comentários aí se você já viu alguma minhoca, se você pescou. Então, essa minhoca que a gente usa ali para fazer isca, pegar um lambari, um piau, é um anelídeo. Com relação à estrutura corporal, os anelídeos vão possuir um corpo comprido e cilíndrico, parecido assim em partes com as cáries lombrigoides, com a lombriga, com um nemateuminto. Mas a diferença é que lá nos nemateumintos o corpo dos nemateumintos não é segmentado. E aqui o corpo deles vão ser todos segmentados, formados por metâmeros, por anéis. Além disso, esses animais possuem uma outra característica em comum com alguns nemateumintos, que é uma cobertura corporal transparente, que nós chamamos de cutícula. Essa cutícula serve para proteger o corpo dos anelídeos aí do meio externo. Então, o corpo dele é todo segmentado, e essa segmentação que é visível do lado de fora do corpo, se você pegar uma minhoca, olhar ela, se você pegar um sanguessuga e olhar, você vai ver por fora esses anéis. Porém, por dentro do corpo desses animais também vai ter essa segmentação, formando septos, que vão ser uma sequência de septos, contendo praticamente aí em cada um dos septos partes de todos os sistemas que compõem o corpo. Os septos vão ter aí uma relativa independência, porque eles vão possuir justamente essas porções de sistemas que vão estar participando de praticamente todos os segmentos. Alguns anelídeos vão possuir cerdas. Essas cerdas vão servir para locomoção. Essas cerdas são aí, vamos dizer assim, um protótipo de patas. Não são patas ainda, né? São chamados, podemos chamar de parapódios, porque ainda não são patas verdadeiras, não são articuladas, porém são cerdas que vão ajudar, no caso dos anelídeos que possuem, vão ajudar na locomoção deste animal.
E os que possuem essas cerdas geralmente vão possuir 2 cerdas por segmento, um parzinho, cada um dos segmentos. Essas cerdas vão futuramente em outros grupos de animais, que vocês podem acompanhar aí no canal, vão dar origem aí às patas, tá? Então as patas vão ser originadas futuramente no processo evolutivo, dando origem, surgindo a partir de mutações aí, a partir dos parapódios ou a partir dessas cerdas que surgiram aqui nos anelídeos. Com relação ao sistema digestório dos anelídeos, ele é completo, isso quer dizer que tem boca e tem ânus, então tem as 2 cavidades, uma por onde entra o alimento e a outra por onde sai o que não foi aproveitado, o que não foi absorvido. Eles podem ter uma dieta especializada, serem especializados em um tipo de alimentação ou ter uma dieta variada. Isso vai depender de qual espécie de anelídeo que nós estamos falando. Eles podem ser predadores, podem ser detritívoros, filtradores, se alimentarem de sedimentos e de sangue, que é o caso aí dos iriodíneos ou dos sanguessugas. Eles são seres protostômios. O que é um ser protostômio, professor? Ser protostômio é um ser que durante o desenvolvimento embrionário surge primeiro a boca. Daí o termo proto primeiro, estoma, boca, primeiro a boca. Isso, o ânus vai surgir depois, já depois de ter surgido a boca, que vai surgir aí no desenvolvimento embrionário essa outra cavidade. No nosso caso, por exemplo, nós somos o inverso. Durante a nossa fase embrionária, o primeiro órgão que é dado origem do sistema digestório é o ânus. Então, nós somos classificados como deuterostômios. Deuteron, depois, estoma, boca. Então, os deuterostômios, que é o nosso caso, vai ser o ânus surge primeiro e a boca vai surgir depois. Agora, aqui não. Em irodíneos, em poliquetas, minhocas, né? No caso, sanguessugas, primeiro vai surgir a boca e depois vai surgir o ânus. Com relação ao sistema digestório também é muito interessante que esses animais aqui vão ter, além de possuir esse sistema digestório completo, boca e ânus, eles vão possuir já uma mudança, uma situação especial já dentro desse sistema digestivo, que são o que nós chamamos aí de tiflossole e de secos intestinais. Esses tiflossoles e os secos intestinais vão ser pregas que vão aumentar aí a área de contato do intestino com o nutriente, aumentando assim a área de absorção de nutrientes aí do intestino. Nós vimos aí em outros grupos de invertebrados, como por exemplo as solitárias, elas não possuem, nem mesmo vão possuir aí esse sistema digestório, não possuem boca e nem ânus, eles vão absorver esses nutrientes direto do meio, porque eles vão estar vivendo dentro do sistema digestório de um hospedeiro. Então, nesse caso aqui, tem o sistema digestório completo, boca, ânus e intestino, e o intestino deles vai possuir o tiflossole, que vai aumentar a área de contato, né, aumentando assim a eficiência de absorção dos nutrientes. No caso aqui, vai poder ter os secos, que são como se fossem cavidades maiores, e o tiflossole, que vai acompanhar praticamente grande parte do intestino de um lado ou outro, como se fosse uma dobra, né, dessa área, aumentando assim a área de contato com os nutrientes. Com relação ao sistema circulatório dos anelídeos, eles vão possuir um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer o quê? Que o sangue não vai passar por cavidades corporais sem estar sendo formado aí por vasos sanguíneos. Além disso, eles vão possuir 4 corações laterais, 4 bombinhas que vão estar bombeando aí o sangue, e vão possuir 2 vasos sanguíneos. Um vaso sanguíneo bem grandão, chamado vaso sanguíneo dorsal, porque vai estar na parte de cima, na parte do dorso desses animais, dos anelídeos, e vai ter um vaso sanguíneo bem grandão também na parte de baixo, chamado vaso sanguíneo ventral. E ligando esses 2 vasos sanguíneos, ventral e dorsal, nós vamos ter aí os capilares menores que vão estar fazendo a nutrição dos tecidos do corpo dos anelídeos. Além disso, o sangue
dos anelídeos vai ser pigmentado e vai possuir como pigmento a hemoglobina. Essa hemoglobina vai trazer uma cor meio que avermelhada, assim como o nosso sangue, aí para o sangue destes anelídeos. Com relação ao sistema respiratório, ele vai ser ausente, as trocas gasosas vão ser feitas direto aí com a superfície corporal, com o meio, com a pele do corpo, respiração cutânea, onde o O2 vai da pele para o sangue e o CO2 faz o caminho inverso, indo do sangue para a pele e depois para o meio externo. Com relação ao sistema excretor dos anelídeos, é formado por estruturas chamadas aí de metanefrídeos, e um par de metanefrídeo por segmento corporal. Nesse caso, nós vamos ter aí, formando aí o metanefrídeo, nós vamos ter a nefrostoma, aqui chamado de nefrostoma, um funil que vai estar fazendo a absorção daqui da cavidade celomática. Cada uma dessas cavidades celomáticas, dos segmentos do corpo, vai possuir um nefrostoma. E esse nefrostoma ele vai se alongar, indo para o outro segmento corporal, fazendo um zigue-zague e saindo para fora do corpo numa cavidade chamada de nefridioporos. Então, o nefrostoma vai absorver aqui as excretas de dentro do celoma e o nefridioporo vai estar lançando para o meio externo essas excretas. A principal excreta dos anelídeos é a amônia. Então, a função aí dos metanefrídeos que vão ser formados pela nefrostoma e pelo nefridioporo é fazer a retirada das excretas do celoma e lançar eles para fora do corpo. Com relação ao sistema nervoso dos anelídeos, ele vai ser formado por um par de gânglios ventrais aí por segmento. Então, cada segmento corporal vai ter também um parzinho de gânglios nervosos. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, no primeiro gânglio cerebral, no segundo segmento, nós vamos ter aqui o gânglio subfaríngeo, que vai estar embaixo da faringe. Depois, vamos ter também ligando os gânglios, os cordões nervosos. Vamos ter cordão nervoso de um lado e um cordão nervoso do outro. Então, nós vamos ter dois cordões nervosos ventrais. E aí, os demais gânglios corporais em cada um dos segmentos. Com relação à reprodução, os anelídeos vão poder se reproduzir e vão se reproduzir de forma sexuada. E nós vamos encontrar nos anelídeos espécies hermafroditas, que nós chamamos de monóicos, que é o caso dos oligoquetos e dos irudíneos, e dioicos, que são espécies que têm os sexos separados, e nesse caso vai ter, então, vai passar também pela fase larval. No caso dos seres hermafroditas, o desenvolvimento vai ser direto e tem a fecundação cruzada. Isso quer dizer o quê? Que apesar de uma minhoca, por exemplo, ser hermafrodita, ela não se autofecunda. Ela precisa de encontrar uma outra minhoca para ocorrer a cópula e a fecundação cruzada. Nos dioicos, além de ter os sexos separados, eles vão ter o desenvolvimento indireto, passando pela fase larval, e a larva é chamado de trocófora. E algumas espécies de poliquetos, de poliquetas, né, ou poliquetos, vão se reproduzir assexuadamente também, mas algumas espécies, é uma exceção. A fecundação é sempre externa, então a fecundação sempre vai ser externa, tanto nos monóicos quanto nos dioicos, sendo que o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, direto aí nos ligoquetos e nos irudinos, e indireto nos poliquetos. Nos poliquetos passando também, então, por ser indireto, passando pela fase larval, uma fase juvenil, onde o indivíduo vai ter uma vida um pouquinho diferente, vai ter uma forma um pouquinho diferente até o seu crescimento e passar pela uma metamorfose e se transformar num ser adulto. Então aqui nós temos o caso da reprodução das minhocas, né, que são hermafroditas. Então, mesmo sendo hermafroditas, precisamos de ter os dois indivíduos. Ambos são hermafroditas, porém eles vão fazer a troca
de material. Isso quer dizer o quê? Que eles vão enviar espermatozoides aí para o corpo de outro indivíduo. Cada um dos organismos das minhocas, no nosso caso que a gente está estudando, vai ter uma estrutura que vai produzir os espermatozoides no testículo, né? E vai possuir também uma estrutura que produz os óvulos, e vai ter uma cavidade onde sai o espermatozoide e uma cavidade onde esse espermatozoide entra. Então eles vão fazer essa cópula e vão fazer a troca. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, uma espermateca. Essa espermateca serve para quê? É uma bolsinha que vai guardar o espermatozoide que vai ser doado aí pelo outro indivíduo, pela parte masculina do outro indivíduo. E isso acontece nos dois casos. E além de ter essa estrutura masculina e a espermateca, vai ter também aí a estrutura feminina, onde vai ser produzidos os óvulos. Então ocorre isso aqui, a cópula, eles se acoplam desse jeito. Então os animais, depois que fazem as trocas aí, enviam o espermatozoide para a espermateca, eles se separam um do outro e emitem aí, liberam do corpo uma secreção que vai formar um casulo. E aí vai ter os óvulos. Os óvulos vão ser eliminados dentro desse casulo que foi formado aqui no clitelo. Esse casulo vai começar a se movimentar, levando os ovos para entrar em contato com a espermateca. Então o casulo com os óvulos, ele é encaminhado para frente do corpo do animal, entrando em contato com a espermateca, e aí os espermatozoides do parceiro vão ser eliminados lá na espermateca, fazendo a fecundação. No final, o casulo com os ovos já fecundados vai ser liberado para o ambiente, onde vão eclodir depois, dando origem a novos anelídeos, a novas minhocas. Então, bem legal a reprodução aqui, esse sistema. Eu inclusive recomendo que vocês façam essas anotações aqui dessa sequência no caderno de vocês para entender como que ocorre a reprodução dos anelídeos, reprodução sexuada. Isso geralmente costuma cair em provas, em vestibulares e no Enem. Com relação à classificação, a classificação dos anelídeos vai ser com relação à quantidade de cerdas. Nós vamos ter 3 grupos de anelídeos. Vamos ter o grupo do oligoqueta. Os oligoquetas vão ter poucas cerdas no corpo. É o caso das minhocas. Nós vamos encontrar espécies dos oligoquetas terrestres ou de água doce, e eles vão se alimentar aí de restos de plantas e de animais e vão produzir o que nós chamamos de humus, que é um tipo de terra altamente fértil, rico, que é produzido aí pela eliminação das fezes das oligoquetas. Depois nós vamos ter os poligoquetas, os poliquetas. O que significa oligoquetas? Oligo é poucos, e quetas ou chaeta é cerdas. Então, por incrível que pareça, se você olhar o microscópio, nós vamos conseguir visualizar cerdas, ou com uma lupa aí, né, nós vamos conseguir visualizar as cerdas bem pequenas, um parzinho de cerdas em cada um dos anéis aqui de uma minhoca. Já os poliquetas, poli é muitos, quetas cerdas, é o caso aqui desse animal, que são os poliquetas, vão ser as espécies marinhas, e cada uma dessas cerdas são os casos de parapódios, que eu disse que são chamados, que futuramente vai dar origem aí em outros grupos, vai dar origem às patas articuladas, patas verdadeiras. Para é ao lado, então parapódios, pódios é pés, como se fosse algo parecido com um pé, com uma perna, mas que ainda não é uma perna verdadeira. Daí o termo parapódios. E o terceiro grupo é o acaeta, ou achaeta. A é não, caeta é cerdas. Então é o caso aqui também dos sanguessugas, né, que eles não têm cerdas. Aí o termo acaeta, a é não. Achaeta, cerdas, chaeta, cerdas, sem cerdas. Esses animais também, os sanguessugas, são classificados como irudíneos. Por que eles recebem esse nome de irudíneo?
porque quando eles são hematófagos, eles se alimentam de sangue, principalmente aí de mamíferos. Então, quando eles estão se alimentando do sangue de um outro animal, eles secretam ali, onde ele está mordendo para retirar o sangue, eles secretam uma substância chamada de iridina. É uma substância anticoagulante que possibilita aí que ele fique ali horas e horas, até dias, se alimentando sem que o sangue daquele animal, sem que ocorra ali o estancamento daquele sangue natural. Se você corta o dedo, dá um cortezinho rapidinho, aí, em minutos, segundos, o sangramento cessa. Já nesse caso aqui, por ter essa substância sendo secretada ali pela boca, como se fosse a saliva dos arcaeta ou dos iridíneos, sanguessugas, o sangue nunca vai coagular e ele vai ficar ali sugando o sangue durante muito tempo. E esses iridíneos, eles vão ser também segmentados, um pouquinho mais curtos do que uma minhoca, porém, e eles vão ter o corpo um pouco achatado dorso-ventralmente. E além disso, vão possuir duas ventosas, uma na parte final, terminal do corpo, e uma na parte inicial, onde está a boca, onde vai estar fazendo ali, né, perfurando a pele para retirar o sangue do corpo dos animais. Então, esses são os três grupos aí de anelídeos. Os oligoquetas possuem poucas cerdas, os poliquetas possuem muitas cerdas e são aí todos marinhos, e o arcaeta ou iridíneos não vão possuir nenhum tipo de cerdas. São os famosos sanguessugas. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula, então, sobre os anelídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de colocar nos comentários o que você aprendeu, colocar a sua dúvida. Não esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.